E aí, pessoal, nós estamos em mais um podcast do Mano Eficaz, mais um episódio. Eu sou o Jacinto Eu sou o Natanael. e nós somos Nós somos. Mano Eficaz. Mano Eficaz. Tá bom. Nossa, até estourou lá. É. Então, eu tinha separado pra gente o tema que a gente comentou essa semana, não sei se você lembra. Censura não, mas tudo tem limite. Ah, tá bom. É verdade, a gente falou sobre isso essa semana. Tá bom. É um tema que dá pra viajar bastante, como sempre. Tá. Então tá. E como vocês estão acostumados, se não estão acostumados, o Jacinto, ele tem uma espiritualidade que geralmente ele leva à frente aí dos projetos, né? Que é da Aliança Produções. E vocês têm um pouco de dúvida aí, não sabe, é só entrar no canal do Jacinto Oficial, né? É fácil, mano, é só você digitar aí Jacinto, 2T's e U no final, você vai achar o canal, se inscreve. Se você quiser, também tem o seriado Vou Parar de Cantar Antes de Se Manifestar, que dá pra você acompanhar, dá pra você saber bastante. Ou, se você quiser, enfim, conhecer assim, logo de cara, assim, tem a parte ali falando da história do Jacinto ali, né, como tudo começou. Mas assistindo lá os episódios do Jacinto, você já vai saber como que é. Então, estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pelo sinal de Santa Cruz, levai de Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tá, vamos lá, pode falar. Eu pensei que você ia começar. O que vem na sua cabeça quando a gente fala essa frase? Censura não, mas tudo tem limite. Bom, caramba, muita coisa pra falar. Censura não, mas tudo tem limite. Eu acho assim, eu acho que censura não porque eu acredito que quando a gente, por exemplo, está em busca, né, no meu caso, eu já sinto ele luta aí pela volta de Jesus Cristo e também para expiação dos pecados, ou seja, a gente ainda não tem coisas que a gente sabe, né? Mas tem coisas que a gente, mesmo querendo fazer o certo, a gente acaba errando porque a gente não sabe de tudo ainda, né? Então eu acho que se a gente censura algo, a gente corre o risco de... Vamos supor que o controle está em quem fazer a censura, decide fazer a censura. Vamos supor que tem uma pessoa que ela quer censurar, certo? Quando ela toma a posição de censurar, ela pode estar errando em querer censurar. Por quê? Porque se ela não sabe de toda a verdade, isso significa que se ela censurar, pode ser que Deus venha censurar ela no dia do juízo final. É uma coisa meio complicada trabalhar a censura. Eu acho que por quê? Porque a gente precisa unir as forças, né? Para poder levar o conhecimento adiante. Certo. Mas tudo tem limite. Eu acho que uma coisa é lutar contra... uma coisa é não ter censura, né? Porque, pô, censura é uma coisa meio complicada mesmo, né? Porque aí o poder vai ficar somente na mão de algumas pessoas e essas algumas pessoas podem, de repente, abusar do poder, certo? Certo. Legal. Agora, mas tudo tem limite, porque eu acho que, por exemplo, você tem um determinado gosto. Aí você tá assistindo a televisão com a sua família, tá? E aí de repente entra uma propaganda que não tem a ver com seus princípios. E além disso, acaba de uma forma vulgar, trazendo questionamentos para uma pessoa que talvez seja totalmente inocente, que não tem uma construção ainda educacional, mental, cognitiva, sensorial. E isso tudo pode trazer desbenefícios para dentro de um ambiente ali educacional, não só dentro da casa, Uhum. mas pode dentro de uma escola causar um
desconforto ali nos profissionais da educação, pode trazer um desconforto na educação dentro de casa, entre pais, avós, filhos e netos. Essa forma de entrar de supetão nos seus conteúdos que você ali escolheu para assistir, eu acho que tem que ter um limite. Eu acredito que a publicidade ela é importante para alavancar algumas marcas, patentes, projetos. Tudo isso é uma coisa delicada para ser discutida porque nós precisamos, tá, do marketing, da publicidade, da divulgação, mas até que ponto a publicidade ela pode invadir a sua privacidade, porque eu acredito que está tendo uma invasão de privacidade. Você tá ali tranquilo, conversando ali com alguém ali naquele momento, de repente entra uma propaganda nada a ver com aquilo que você tá. Por exemplo, vamos falar agora só para quem tá assistindo agora entender. Você tá numa igreja. Certo. Pregando, independente qual templo. Você está num templo, pronto, uma igreja. Não vamos aqui agora definir, a gente sabe da fé do Jacinto, mas bem simples agora. Várias coisas, ó. Você está numa igreja pregando, você está ali. E aí você abre o YouTube, de repente, para mostrar uma informação ali da pregação que você está falando. Quer lá mostrar o Jacinto, por exemplo, de uma pregação que tá falando. Olha, num grupo de oração, por exemplo, certo? Certo. Aí, de repente, quando você clica no vídeo, começa a entrar uma publicidade, não vou entrar em detalhes, de um conteúdo totalmente abusivo para aquele momento e que não cabe dentro daquele momento. Então, eu acho que assim, porque é o seguinte, a inteligência emocional, ela é inteligência artificial. E emocional também. Mas a inteligência artificial, ela capta ali pelos algoritmos. Mas se você está em determinado ambiente, ela pode jogar uma propaganda nada a ver, entendeu? Ou até mesmo um discurso dentro de uma faculdade. Você tá e de repente entra um link nada a ver. Ou, por exemplo, a gente está fazendo uma oração dentro de casa, num momento de reflexão, aí de repente aparece uma outra. Você entendeu? Eu acho que isso tudo é um pouco complicado. Fora isso, por exemplo, eu acredito que sim, a música ela pode ser dissipada, né? Tipo, levada adiante, o audiovisual, o conteúdo audiovisual ele pode ser levado adiante, mas eu acho que do jeito que alguns conteúdos audiovisuais estão sendo colocados aí no mercado aí, né, enfim, nos streamings, não no mercado, tá? Eu acredito que deveria ter um limite. Se a pessoa ela quer falar o que ela quiser, por exemplo, palavras relativamente de uma sensualização muito exagerada, eu acho que não deveria ser tocado para todo mundo. Eu acho que a pessoa deveria que nem entrar em sites aí adultos. Pergunta, você tem 18 idades? Você tem certeza que tem? E clica. Pelo menos isso deveria ter, entendeu? Porque eu acho que entre entrar em sites adultos e algumas músicas do jeito que elas estão sendo colocadas é a mesma coisa que entrar em site adulto. E crianças, pessoas de 5 anos de idade, eu acho assim que... eu acho que deveria ter uma peneira aí pra isso. As músicas que poderiam ser tocadas,
tranquilamente que deveriam passar não por uma censura, passar por uma peneira, certo? Ah, essa música pode tocar pra todo mundo. Agora essa música aí de fulano de tal, do artista tal, de fulano de tal, ah, essa aí já tá falando coisas assim, assim, já deveria entrar num YouTube mais restrito, digamos assim. Deveria ter, tipo, vamos supor, dois YouTubes. Um YouTube geral, que esse YouTube geral, que todo mundo pode entrar, dependente da idade, deveria ter mais uma peneira. E o outro YouTube ali, um dark YouTube ali, digamos assim, uma dark web, né? Um dark YouTube. Aí sim já poderia ter essas músicas aí que toca hoje, que passa os carros tocando alto aí, falando coisas tão barbaridades, no meu ponto de vista. Eu sei que muita gente pode estar escutando, pode estar descendo o cacete no Jacinto, falando, mas que absurdo, eu adoro ir pro baile, eu também gosto. Só que a questão é que eu parei de ir na balada, eu parei de fazer tanta coisa, porque chega lá, eu escuto tanta coisa e vejo as pessoas se esfregando umas nas outras que eu começo a pensar até que ponto o audiovisual ele tá fazendo das pessoas realmente um mundo melhor, como eles falam que nós estamos vivendo um mundo melhor. Se nós estamos vivendo um mundo melhor, então isso tinha que acabar, porque eu não acho um mundo melhor você entrar num lugar onde as pessoas ficam esfregando umas nas outras como se estivesse no cio, né? Porque o cachorro, ele entra no cio de 6 em 6 meses pro acasalamento, é isso que eles já vão montando no outro. Mas o ser humano, todo final de semana, tá pior do que o cachorro no cio? A gente pode voltar até um tempo atrás, aí na época que a televisão ainda tomava conta que a televisão era a mídia, né? Eu lembro que quando eu era criança uma vez, a minha irmã perguntou pra mim por que tinha uma mulher pelada na TV, sendo que tava passando uma propaganda de carnaval. Eu acho que você já até sabe qual é. Na verdade, eu acho que era uma vinheta, né, de determinado programa de televisão. Vai ser tudo bem. E aí, como que você vai responder pra uma criança que, na verdade, aquilo dali é, sei lá, glitter na periquita da mulher? Aham. Nossa, até derrubei aqui. Aí você fica meio sem saída. Isso deve ter acontecido com muitas e muita gente. E já que tudo hoje é inteligência artificial, inclusive a propaganda de inteligência artificial, por que então eles não usam da inteligência artificial para gerar propagandas de algo que seja útil pra gente? Eu acho que isso poderia ser benéfico para os dois. Por exemplo, a gente está conversando agora e fala que, não sei, uma vez eu usei um sabonete de gengibre, por exemplo. E depois aparece um sabonete de gengibre como propaganda. Eu acho que aí tudo bem. Agora você falar aqui com, por exemplo, uma irmã da igreja que você usa um sabonete de gengibre, aí daqui a pouco você abre o celular e tá tchucu-tchá, aí fica assim. Tchucu-tchá-tchá, você quis dizer com as palavras de tchutchá, né? É bem isso. Porque o tchu-tchu-tchá-tchá não teria problema se fosse tchu-tchu-tchá-tchá, se vou fosse tomar o só meu isso. banho, tchu-tchu-tchá-tchá, vou aguar assar, tchu-tchu-tchá-tchá, vou plantar a minha planta, não tem nada a ver. Sim, Mas eu entendi assim, eu tô brincando. É bem isso mesmo. A gente passa por umas situações que a mídia acaba deixando a gente sem graça, porque se você não tem uma resposta rápida, a criança, por mais que inocente, vai perceber. Então eu acho que tudo tem limite sobre isso, porque é o seguinte, se a gente pensa assim, a gente deveria fazer jus ao que a gente prega. Por exemplo, se você entra numa igreja, eu, por exemplo, às vezes entro de chinelo e regata dentro da igreja, todo mundo ficou olhando pra mim. Por quê? Porque eles querem que você entre de calça jeans, camiseta, Mas eu prefiro entrar de chinelo e regata na igreja e sair da igreja e escutar uma música que não seja exagerada, eu me sinto muito mais, entendeu? Do que eu entrar na igreja todo vestido da cabeça aos pés para depois ir para uma festa que vai totalmente contra o que eu entrei. Uma igreja. Então, eu não sei, o ser humano ele é meio estranho nesse ponto de vista. Eu acho que, lembrando que depois eu vou fazer a tiragem, tá, gente? A tiragem ela serve pra isso, porque aí depois no final a gente fala o que a gente pensa. Vamos falar sobre isso, a gente fala o que a gente pensa. Que nem, por exemplo, eu tô falando o que eu penso, mas dentro de mim já tá
aquela ansiedade, aquele gelinho na barriga que eu tento ficar me segurando para ver se eu falo uma coisa que de repente eu devo falar ou não devo, eu sempre penso, e não é só na gravação não, às vezes até com o Natanael aqui, sem gravar nada, eu às vezes fico preocupado com as coisas que eu tô falando, por quê? Porque eu não quero que isso cause um efeito negativo dentro do meu ambiente, tanto de trabalho quanto mesmo da minha casa, do meu templo, enfim. Então é uma coisa que a gente vive preocupado. Aí tem a tiragem depois, porque se eu falar alguma coisa errada, Deus vai, pra gente já trabalhar essa transformação, essa expiação dos pecados, aí no final vai cair o tiragem sobre isso, e se Deus tiver que já corrigir algumas coisas nossas, né? Ele já corrige da gente e também vai estar confirmando sobre as coisas que a gente falou aqui. Então, eu acho que é isso, gente. Tipo, não tem muito o que falar sobre. Ou melhor, tem muito o que falar sobre isso, mas eu acredito que é bom não dar tanto pano pra manga para as pessoas entenderem, pelo menos o sumo ali, a, o esboço desse tema aí. Esse tema ele pode abranger vários outros assuntos. Eu acho legal a gente ter colocado, achei muito bom a gente ter colocado exemplos para as pessoas entenderem, porque como as pessoas elas estão já acostumadas com esse tipo de informação, de coisas que a gente vê tanto e que escuta, eu acho que precisa ter exemplos para as pessoas que no início pode ter pensado, nossa, que carola, nossa, que menino chato, nossa, que menino quadrado. Mas na hora que você for ter um filho, na hora que você for numa festa de Natal, você vai que, né, tipo, como é que fica? Eu queria pedir, na verdade, uma coisa para quem ouve a gente. Se puder, comenta embaixo depois. Provavelmente quando você entrar para ver esse vídeo, vai ter uma propaganda antes. Você comenta aqui se essa propaganda tem alguma coisa a ver com você ou não. Legal. Ou com o que você está buscando, ou se de repente o que ela causou em você. Exatamente. Qual o sentimento que ela causou em você. Porque hoje a gente fala muito de inteligência emocional, de estar preparado com o que as pessoas fazem, com os venenos, que as pessoas são tóxicas, mas a gente também tem que estar preparado e ficar atento para ver até que ponto também a inteligência artificial está sendo tóxica com a gente, porque o tóxico não tá só ali também, né, da forma que você pessoalmente ali, cara a cara, né, porque a inteligência artificial, ou melhor, a inteligência artificial também tá cara a cara, você abre um vídeo, a forma que a pessoa olha pra você, a forma que as pessoas gesticulam, os sinais que elas dão, tudo isso pode ser uma toxina pra você também. Pode. Né? E falando sobre isso, aproveita para a história de povo de Deus lá, tá falando de Santo Antão. No final do vídeo de Santo Antão, tem uma oração muito legal. Inclusive, depois de fazer esse podcast, no final, quando acabar a gravação, eu inclusive vou pular no Santo Antão para fazer a oração de Santo Antão. Ver a oração de Santo Antão, que ela é ótima justamente para esse assunto de censura, não, mas tudo tem limite. Aquela oração de Santo Antão é maravilhosa. Então, antes de fazer a tiragem, eu vou então já finalizar, né, fazendo também essa expiação dos pecados, como Santo Antão ele lutava contra a disseminação do mal. E ele era muito a favor, né, da oração e de momentos de momentos às vezes em silêncio, para você poder se entender, para você ter um auto-entendimento em Cristo, uma autoconfiança em Cristo, uma autoestima elevada em Cristo. Tudo isso é muito importante, tá? Sempre em Cristo, porque se você buscar o autoconhecimento, a autoconfiança e a autoestima elevada, você se autodestrói, porque você vai colocar você como centro do universo. E nós não podemos nunca ser o centro do universo, porque o centro do universo está nas mãos daquele que criou o céu e a terra, que é o nosso Deus onipotente, onisciente, onipresente, que também é representado por Jesus Cristo e Espírito Santo. Quando nós nos tornamos o centro do universo, a gente destrói o próprio universo, porque nós ainda não temos o conhecimento benéfico de tudo.
E aí você acaba tendo um egoísmo, e o egoísmo ele é o excesso da vaidade, né, em alto grau, que causa autodestruição. Então eu vou pegar a Bíblia e vamos fazer a tiragem sobre o que a gente falou agora. E você quer falar alguma coisa antes da tiragem? Não, eu falei pouquinho, mas eu acho que eu fui bem direto com o que eu falei. Mas se quiser falar alguma coisa, pode falar, que eu só vou fazer tiragem agora. Posso falar de forma direta? Pode. Vocês que se acham inteligentes porque estão tramando a inteligência artificial, usa isso por bem, tá, gente? Pelo amor de Deus, porque se continuar do jeito que tá, a inteligência artificial vai parar logo logo, não vai ter nem o começo total. Começou o projeto e tá ali em fase de teste e logo logo vai parar. Eu entendo que muitas das coisas, principalmente plataformas de hoje em dia, inclusive pode ter gente que vai estar ouvindo que vai pensar o seguinte, mas estão falando tanto de propaganda, por que que eles não pagam um prêmio, por exemplo, de alguma coisa, né? Porém, é isso. Eu viajei muito, eu ia falar coisa que não posso falar. Pode falar, porque agora eu vou só fazer a tiragem. Eu falei bastante também, eu fiz no meu silêncio aqui, tentando me concentrar, mas você pode falar, porque agora eu vou fazer a tiragem, então é naquilo que a gente disse, né? Então, resumindo, eu não vou pagar simplesmente pra... Como que eu posso falar pra você? Eu não vou ter que pagar pra não invadirem, vamos supor, a nossa casa. É interessante, verdade. Fica complicado, né? Tipo, você ser obrigado a pagar, e se você não paga, estão jogando um monte de maldição em cima de você. É bem Resumindo, é isso, né? É isso. Então, por isso que Deus tem que estar na frente. Senhor Jesus, posso fazer uma oração? Pode. Mais uma vez, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, não me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bem tu mesmo do prova veneno, no Pai, no Filho e Espírito Santo, amém. E que São Miguel Arcanjo precipite ao inferno Satanás e todos aqueles que andam pelo mundo para perder as almas, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, amém. Senhor Jesus, eu queria pedir nesse momento que o Senhor colocasse a palavra exata para ensinar-nos qual é a melhor metodologia científica, religiosa, espiritual, intuitiva, emocional e tudo que está ligado à existência verdadeira da tua existência sobre a nossa existência, sobre a eternidade em estar na eternidade, a eternidade em viver a eternidade e assim permanecer eterno. E sobre o tema deste podcast, que é censura não, mas tudo tem limite. Por favor, Senhor, diga-nos, abençoa-nos. Ele te dará vida e será o sustentáculo. Amém. Então, olha que interessante, porque a gente está falando de eternidade e está falando que nós precisamos mudar o mundo, nós precisamos lutar pela eternidade para que tire, né, da terra esse joio e permaneça o trigo, porque o trigo é o que dá o sustento para as nossas vidas, é o trigo, né? É o trigo quem nos dá o sustento. Lembrando que Jesus Cristo é o pão da vida, né? E Jesus fala, quem bebe do meu corpo, quem come o meu corpo e bebe o meu sangue viverá eternamente. E se a gente for ligar isso com o nosso sustento, né, com aquilo que a terra nos fornece, é necessário também arrancar da terra tudo aquilo que que faz o solo
ficar fraco. Porque se o solo é fraco, a refeição não vem com tanto nutriente. Então a gente precisa se nutrir totalmente do Espírito Santo de Deus, deixar de lado tudo aquilo que a gente acha que é a nossa diversão, que nos leva à perdição, e realmente nos divertir com aquilo que nos permanece, aquilo que realmente supre todas as nossas necessidades e preenche todos os nossos vazios. E agora, consultando nossa intuição, a minha intuição, no caso, consultando a minha intuição, deixa eu voltar aqui, que agora achei engraçado. Deixa eu me concentrar. A mulher se foi, comeu e o seu rosto não era mais o mesmo. Olha que lindo. Ou seja, nesse caso, a espiritualidade, ela está querendo dizer, nesse caso, tá? A tiragem não tem a ver necessariamente. A tiragem, ela não tem necessariamente a ver com a passagem que você abri. Nem sempre tem a ver com a passagem de ler de cabo a rabo, ou seja, desde Gênesis até Apocalipse, tem, claro que tem uma história, e isso tudo também a gente pode acompanhar na história do povo de Deus, ou até mesmo em algumas determinadas outras pregações e tal. Mas nesse caso, a tiragem é aquilo que é a espiritualidade, né? Que Jesus mostra, né? Através daquele trecho, e olha se o rosto dela não era mais o mesmo, ou seja, Deus está falando que realmente, confirmando, quem come do meu corpo e bebe do meu sangue viverá eternamente, ou seja, ela consegue até se rejuvenescer, né? Porque a ciência, ela está em busca aí da vida eterna também, né? Talvez porque agora nós, a igreja estamos falando de vida eterna, agora o negócio também está deslanchando aí, talvez eles estão lá, eu quero descobrir como é que é. Não, gente, olha, de coração, vamos descobrir, mas é o seguinte, eu tenho uma mensagem também para falar. O Jacinto tem para falar o seguinte: para de querer descobrir as coisas da vida eterna para querer estar no lugar de Deus, porque é aí que vocês estão se precipitando cada vez mais. O lance é a gente assumir Jesus como a principal raiz, para que a gente possa gerar frutos e essa árvore realmente se tornar todo o sustento, né? Toda a força, né? Porque nós somos poder. Então a mulher, ela comeu o fruto e o rosto dela mudou, ou seja, nesse caso ela conseguiu ficar mais bela. Quando a gente está com Deus, a gente fica bonito não só por fora, o negócio é completo, 100%, né? Mais uma aqui. Como nós, e orou com fervor. E agora também, o que a espiritualidade está falando, mas não é só isso. Não é só isso, é rezar incessantemente, porque nós estamos num período onde a oração, ela é muito importante, lembrando que a fé é algo difícil mesmo, tá? Então tem que ser feito com fé, e é muito difícil. Eu confesso que é uma coisa que eu também preciso sempre trabalhar. Mais escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ou seja, aqueles que realmente começam o que a gente está fazendo aqui, graças a Deus, né? Porque eu fiquei muito preocupado, eu fiquei até mais em silêncio hoje, quando o Nathaniel estava falando, deixei ele falar, porque eu fiquei pensando, nossa, eu não estou querendo destruir com o trabalho dos meus irmãos artistas, porque eu também sou um artista, não quero que eles pensem nisso, mas a questão é até que ponto a gente vai fazer tudo o que eles mandam a gente fazer só para ganhar dinheiro. E por que não a gente não faz aquilo que Deus pede, aquilo que a gente é a nossa origem, nós temos que ser a gente, entendeu? A árvore somos nós, entendeu? Mas então isso significa que Deus está querendo dizer que Ele se alegra com a nossa atitude, Ele se alegra com o tema desse podcast, e Ele vem sim encerrar esse podcast dizendo que, verdade, temos sim que levar adiante o nosso conhecimento, sim, temos que, como eu vou falar agora uma linguagem científica, né? Tipo, como se fosse um mestrado, um doutorado ali, você tem que defender a sua tese, entendeu? Mas tudo tem limite. Não vamos
colocar a carroça na frente dos bois. Não vamos banalizar as coisas só porque todo mundo tá fazendo. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Tem outros tipos de sensualizar, tem outros tipos de sedução. Então, não sejam seduzidos pelo lado que te leva à perdição. É isso, tá bom, gente? Um beijo no coração, não sejam seduzidos. A frase final, agora Jesus tocando no meu coração, é essa: não sejam seduzidos por aquilo que te leva à perdição. Se tiverem mais dúvidas, é só entrar no canal de Jacinto, assistir os vídeos e também comentar aqui, por que não? Quem sabe a gente pode fazer um podcast maneiro aí e o Natanael é quem vai escolher o tema, tá? E se você quiser que o Jacinto fale alguma coisa aí, o Jacinto escolhe o tema, fala no canal dele, mas o importante é que aqui é a Aliança Produções. Você quer deixar uma palavra para as pessoas? Não. Eu acho que eu tô de boa, já falei bastante hoje. Tá bom. Então, gente, é isso aí. Valeu, aqui é Jacinto. Aqui é o Natanael. Nós somos Humano Eficaz. Valeu. Falou, galera. Falou.